Se você e seus amigos decidissem visitar uma fábrica abandonada de espinafre em conserva, mas descobrissem que lá mora um marinheiro mutante extremamente forte e violento, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar um like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando escapar do Popeye psicopata, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Popeye mutante em Popeye The Slayer Man. Essa moça está prestes a ter a pior noite da sua vida. Isso porque a Adrienne está sendo perseguida por dois criminosos depois de roubar o pó de Plim 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 deles. E eu sei que é muita ironia de uma vez só, né? Só que na tentativa de escapar dos caras, a mulher entra em uma fábrica de espinafre abandonada, usando uma pedra para quebrar a corrente que selava o local. Logo os criminosos chegam, e assim que se aproximam da fábrica, o Miguel decide entrar sem pensar duas vezes, pois precisava da paradinha de volta. Mas o seu amigo Vincent fala que era melhor deixar isso pra lá, pois a Adrienne tinha entrado no lugar das lendas, mas o Miguel diz que não tinha medo de fantasmas, e pede para se separarem e cercarem a moça. Então ele sai procurando a jovem pelo local, e a encontra com facilidade. A Adrienne até tenta escapar, mas é encurralada pelos dois. Então a mulher tenta devolver o pó de Plim 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 pedindo desculpas, mas os caras falam que iriam cobrar de outra maneira. Por sorte, antes que o pior acontecesse, uma lata de espinafre rola das sombras, chamando a atenção do Miguel. Mas quando ele se aproxima para ver quem estava ali, o Popeye agarra o cara, e com um golpe abre o abdômen dele, o finalizando na hora. E vendo que seria o próximo, o Vincent faz a Adrienne de refém, dizendo que a mataria se o assassino não o deixasse ir embora. Só que o Popeye não hesita, e parte para cima do homem, quebrando seu punho e esmagando sua cabeça com as mãos. E eu tenho uma teoria de que esses caras copiam tudo um do outro para evitar a fadiga, porque isso aqui também acontece no outro filme do Popeye. Mas enfim, depois de ser salva, a Adrienne começa a chamar o homem que lhe protegeu de monstro, e como consequência, ela também acaba batendo as botas. Ok, aparentemente a Adrienne tinha roubado o pó de Plim 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 desses dois bandidos, e apesar de não sabermos bem como isso aconteceu, vemos que a mulher estava carregando uma bolsa, e também estava muito bem arrumada. Portanto, podemos supor que ela não é uma moradora de rua, e com certeza deve ter um celular. Se duvidar, até os moradores de rua hoje em dia têm, né? Então, aproveitando o tempo que ficou escondida na fábrica, ela deveria usar os poucos minutos que tinha para ligar para alguém que realmente pudesse ajudá-la de alguma forma, sejam as autoridades ou um amigo que conseguisse chegar rápido para que nada de ruim lhe acontecesse. E sim, eu sei que uma ladra chamar a polícia é meio contraditório, mas a lógica já passou do ponto aqui, né, galera? A mulher tá roubando um vendedor de paradinhas, não precisa ser muito inteligente para saber que isso não vai acabar bem para ela. O máximo que essa idiota pode fazer é tentar devolver o negócio e pedir ajuda da polícia, inventando alguma desculpa para não ser passada pelos caras, porque eu tenho certeza que os negociadores ali não vão chamar a polícia por conta do roubo. Mas supondo que de fato a moça não tenha como pedir ajuda e nem para quem ligar, existe uma coisa perceptível que podemos usar a nosso favor. Como vocês devem ter notado, o Vincent aparentemente está com ferimento na perna, já que ele anda mancando, o que faz com que ele seja mais lento do que o seu amigo. Portanto, se a Adrienne conseguir achar algum tubo de metal, ou algo que conseguisse usar para bater na perna do Miguel e restringir os seus movimentos, a moça teria muito mais chance de escapar, pois seus perseguidores iriam correr menos que ela. Para isso, ela poderia usar a bolsa como isca, já que a mercadoria estava lá, e aí acertar o cara pelas costas. E falando no Vincent, esse definitivamente é um belo exemplar de jumento. Afinal, ele teve a chance de fugir enquanto Popeye finalizava seu amigo, pois tinha uma porta bem do lado dele, mas o homem preferiu ficar assistindo a cena e esperando para ser o próximo, ao invés de usar cada segundo de vantagem para fugir. E como se não fosse suficiente, ele ainda pega a Adrienne de refém para tentar convencer o Popeye a deixá-lo ir embora, sendo que o assassino não tem nenhum motivo para se importar com a Adrienne, pois ele nem conhece ela, ou seja, foi completamente inútil essa chantagem. E falando da Adrienne, se levarmos em conta que talvez o Popeye realmente queria ajudá-la, já que o assassino parou de atacar depois de finalizar os dois caras, ela deveria agradecer ao invés de ofender o maluco, né? Se ela estava com tanto medo, poderia ter inventado que tinham mais caras vindo atrás dela. Assim, talvez ela pudesse ter saído viva daquele lugar. Algum tempo depois, conhecemos o Dexter, um garoto que planejava fazer uma espécie de documentário sobre um tal de Sailor Man, ou marinheiro para nós brasileiros. E ao ver o rapaz carregando uma quantidade gigante de equipamentos, a sua amiga Lisa decide ajudá-lo, e estranha o fato de alguém medroso como Dexter estar interessado nesse tipo de coisa, até que ela descobre que seu amigo tinha chamado outra garota para ajudá-lo, a Olivia, uma menina pela qual ele era caidinho. Entendendo a situação, a Lisa fala que também iria ajudar com um documentário, apenas para dar uma força ao seu parceiro, e auxiliar ele a conquistar a Olivia, e também porque o Seth, um cara de quem ela gostava, iria participar das gravações do documentário. E para fazer isso tudo, os jovens teriam que passar uma noite inteira dentro daquela fábrica, procurando pelo espírito do marinheiro, o que sempre é uma ideia genial, e nunca acaba mal. Então, quando a jovem vai embora, a Olivia pergunta ao Dexter como ele conseguiu convencer o Seth a ir, sendo que apenas a Kate tinha aceitado. E o cara conta que disse pro Seth que a Lisa ia, da mesma forma que ele falou pra Lisa que o rapaz iria, pois os dois gostavam um do outro, mas ficavam fazendo doce. E aí vemos que a Lisa vai falar com o rapaz, e conta que iria ajudar no documentário do Dexter. E ele fala que também iria se tivesse uma recompensa relaxadora depois das gravações, se é que vocês me entendem. E a Lisa meio que aceita o combinado. Em paralelo, vemos a Margot, uma agente imobiliária chegando na fábrica para conversar com o dono da propriedade, o Sr. Lex, pois as pessoas que estavam comprando o terreno dele planejavam
demolir a fábrica para fazer alguns condomínios, mas estavam preocupadas com as histórias do marinheiro, que nessa altura do campeonato já estavam circulando pela cidade. Só que o Lex avisa que não acreditava em fantasmas, e a Margot também não poderia acreditar se quisesse fazer essa venda grande. E aí ela concorda para não perder o dinheiro, e pede para o homem assinar alguns documentos que faltavam para finalizar a venda. Porém, quando estavam conversando, a mulher nota uma fumaça de cachimbo circulando pelo ar. Só não me perguntem como ela sabia que essa fumaça era especificamente de cachimbo, galera. Vai ver, a mulher tá acostumada a pitar também. E achando que tinha algum usuário de entorpecentes ali, o Lex pede para a moça esperar enquanto ele checava o lugar. Mas depois que o cara sai, a Margot começa a ouvir vários barulhos e sons de passos ao seu redor. Por isso ela se esconde achando que era um marinheiro. Mas quando o homem se aproxima, ela vê que era apenas o Angus, o responsável por fazer a segurança do local. E no susto, a mulher acaba derrubando os documentos e nem percebe por conta do terror. E para acalmar a moça, o Lex fala para irem até o seu escritório assinar os documentos e pede para o Angus dar uma checada no prédio, pois achava que tinha algum invasor por ali, pedindo que o homem fizesse qualquer coisa necessária para expulsá-lo de lá. Com isso, o Angus sai andando pela fábrica e encontra uma chave grifo para poder usar como arma, até que vê um vulto se mexendo nas sombras e decide seguir a figura. Mas quando pensava ter encurralado o invasor, tudo que ele encontra são os corpos dos criminosos da noite passada. Assustado, ele sai correndo do local, mas acaba encontrando Popeye esperando ele no corredor. Então, o Angus decide enfrentar de frente o assassino, e como já era esperado, ele toma uma surra, e também tem a sua cabeça esmagada pelo marinheiro. Ok, é impressionante como esses filmes são todos iguais. No outro vídeo que eu fiz sobre o filme do Popeye, ele também amassava a cabeça das pessoas, pisando nelas ou espremendo como se estivesse amassando um tomate. E lá também o Popeye era uma espécie de lenda urbana, mas pelo menos esse Popeye aqui não faz os corpos desaparecerem como era no outro filme, e pelo menos não tem ninguém relaxando nesse aqui até agora. Mas bora falar dos jumentos da vez, e de algumas decisões bizarras que a Margot teve que a colocaram em perigo. A primeira delas é que, mesmo acreditando na lenda do Popeye, a moça escolheu fazer a reunião deles justamente na fábrica onde algumas pessoas desapareceram, sendo que ela podia fazer isso no escritório do Lex, ou em um coworking, ou qualquer outro lugar da cidade. De preferência, longe da onde supostamente pessoas sumiram, né? E quando ela começou a escutar os passos e sons de corrente ao seu redor, ela deveria ter corrido em direção à mesma porta por onde ela entrou, que inclusive estava a poucos metros dela, e não se enfiar mais a fundo na fábrica, onde ficaria ainda mais difícil dela escapar, e mais fácil de ser pega pelo Popeye. Quanto ao Lex, se ele achava que realmente tinha alguém invadindo a sua propriedade, como dono do local ele poderia fazer várias coisas: contratar seguranças 24 horas para ficar de olho no local, de preferência armados, colocar câmeras para juntar provas, e aí chamar a polícia e falar que a sua propriedade foi invadida, exigindo uma investigação das redondezas e da fábrica, pois caso o Popeye finalizasse algum policial, com certeza o desaparecimento dos oficiais seria anotado pela delegacia, e eles abririam uma investigação mais profunda sobre o caso, e poderiam encontrar os corpos dos criminosos naquela sala. Mas ao invés de fazer tudo isso, o burro me manda um calvo desarmado para investigar o local e cuidar do invasor, sendo que locais abandonados costumam ser comumente usados por moradores de rua e locais para uso ou venda de tóxicos e outras pessoas potencialmente perigosas. Só que mesmo sem ter noção do nível da ameaça, o Angus vai atrás do invasor sem qualquer coisa para se defender, além de uma chave grifo. E não só isso, ele fica batendo com ela nas coisas para avisar exatamente onde estava, sendo que a melhor chance dele nessa situação seria tentar pegar o invasor de surpresa. E mesmo depois de ver o estado em que o assassino deixou aquelas pessoas, ele ainda achou uma boa ideia tentar enfrentar o cara no mano a mano, ao invés de sair silenciosamente, trancar a sala se possível e contar para o seu chefe que o marinheiro era real, e esse cara aí tava querendo muito bater as botas, ou ele achou que ser calvo dava superpoderes. E enquanto o Popeye se divertia amassando as cabeças, o Dexter vai até o restaurante onde a Kate trabalhava para apresentá-la a Olivia, e a Kate pergunta por que a garota tinha decidido se juntar a esse projeto. Então a Olivia revela que tinha um interesse muito grande nessa lenda, e estava louca para descobrir mais sobre ela. Com isso, a jovem se aproxima para cumprimentar o Dexter, e vemos que ela esconde alguns hematomas embaixo da camisa. Nesse momento, Bernie, um velho que estava bebendo no local, fala para elas ficarem longe das docas, pois o marinheiro era real, e ficava assombrando o antigo cais à espera da sua amada que nunca mais irá voltar. Assim, ele pede para os garotos repensarem, pois o espírito não era gentil com quem invadia sua propriedade, e eu tenho a impressão de que eu já vi isso antes. E aí a Kate quebra o gelo, perguntando por que teriam que fazer isso naquela noite, e o Dexter conta que daqui a poucos dias iriam demolir a fábrica para construir alguns condomínios, portanto eles precisavam fazer isso o mais rápido possível, e iriam invadir porque ele pediu permissão para o dono do lugar, para gravar um documentário, mas o cara recusou. Aí a solução era cometer um crime mesmo. Nesse momento, o Joey, o namorado da Kate, chega no local para ver a sua namorada, e assim que ela o beija, já vemos que a garota não gostava muito dele, e estava com aquele maluco apenas por medo, pois além de ser abusivo, é bem provável que o babaca batia nela, e o homem pergunta se poderia levá-la para sair naquela noite, mas a jovem o lembra que tinha falado sobre ajudar seu amigo Dexter no projeto dele, e vendo que a situação poderia esquentar, o Dexter entra no meio da conversa fazendo uma piada, só que o Joey o puxa para o canto, perguntando se ele queria pegar a sua garota, e o rapaz jura que não. Com isso, a Kate pede para o seu namorado parar, e ele aperta o braço dela com tanta força que acaba gerando outro hematoma. E então ela pede para o idiota parar, e vai embora com seus amigos para encontrar os outros na fábrica. E ao chegar lá, a Olivia percebe que a Kate estava meio
envergonhada depois daquilo que aconteceu no bar. Porém, a jovem tenta consolar a garota, falando que era o Joey que tinha que se vergonhar pela sua atitude. Só que ao longe, a Olivia vê a figura do Popeye na janela, mas decide não falar nada com os outros, pois sentiu algo muito estranho vindo daquela entidade. E aí os jovens tentam entrar, mas percebem que a porta estava trancada com cadeado. Porém, quando iam desistir de tudo, a Olivia pede uma lixa de unha e arromba a fechadura, deixando todos surpresos com as suas habilidades. Mas quando entram no local, a Kate não tem tempo de aproveitar a vista, pois o seu namorado começa a ligar pra ela várias vezes, e quando a jovem não atende, o Joey fica extremamente pistola, e os amigos do cara não ajudam em nada, já que eles ficam falando que a Kate devia estar relaxando com o Dexter naquele exato momento, e que se realmente a garota estivesse fazendo o documentário, ela poderia muito bem atender as ligações do Joey. Então ele sugere que os três vão até o lugar para verem se realmente a jovem estava ajudando o Dexter, ou relaxando com ele. Porém, o Bernie avisa os três que isso não era uma boa ideia, pois o marinheiro era real, e finalizaria qualquer um que entrasse na sua casa. Só que os caras não escutam, e decidem ir até aquele lugar amaldiçoado, sem nem imaginar o terrível fim que os aguarda. Ok galera, parece que o Popeye aparentemente tem os mesmos poderes do outro Popeye que saiu esse ano, tirando aquela porcaria de viajar na névoa, que não faz sentido nenhum. Então podemos levar em consideração que esse Popeye também tem presença física, ou seja, ele pode ser ferido, ou pelo menos atordoado por golpes e armas. Porém é nessa parte que encontramos o primeiro problema enfrentando esse maluco, o fato de ele ter uma super força, e poder explodir a sua cabeça com um único golpe. Portanto, a melhor chance que temos é ficar à distância, e usar alguma arma de fogo, pois se nos aproximarmos demais, e o Popeye conseguir nos acertar é fim de jogo. Fora que não temos certeza do quanto ele pode ser ferido, e o quão efetivos seriam os disparos, pois em A Vingança do Popeye, por exemplo, o cara foi moído por um cortador de grama, e voltou inteiro depois. Portanto, isso só serviu para ganhar um tempo para os outros fugirem, e aqui pode ser a mesma coisa. Por isso, se eles estiverem sem uma arma de longo alcance, a melhor ideia é fugir, já que pelo tamanho do Popeye, ele vai sair batendo em tudo em uma perseguição. Isso com certeza vai atrasar a criatura. Além disso, se estamos lidando mesmo com um fantasma, informações sobre o espectro são muito importantes, para sabermos como podemos combatê-lo. E o Bernie parecia saber bastante do Popeye, então seria muito importante ouvir o que ele tem para dizer, e tentar entender o máximo possível sobre essa história. Afinal, esses jovens estão fazendo um documentário, e entrevistar pessoas que conhecem a lenda devia ser o primeiro passo para deixar tudo mais informativo possível. Fora que o Dexter está muito despreparado para caçar um fantasma. Afinal, para conseguir captar uma presença espectral, ele iria precisar de sensores de calor ou câmeras com essa função, uma Spirit Box para captar qualquer tentativa do espírito de se comunicar. E como entidades geralmente têm o poder de afetar equipamentos eletrônicos, como as lanternas do celular, seria interessante levar uma câmera com a função de visão noturna, já que a fábrica é escura e eles podem acabar se perdendo naquele lugar durante a noite. E tem câmeras dessas bem baratinhas no mercado, uns 200 conto você já compra uma. Agora se é boa eu não sei, mas é melhor do que nada. E esse pessoal também deveria levar um kit de primeiros socorros, para o caso de alguém se ferir. E sim pessoal, eu sei que os personagens não fazem ideia de que o Popeye realmente habita aquele lugar, mas o que eles estão fazendo aqui é praticamente uma exploração urbana, um ato em que basicamente as pessoas entram em edifícios e construções abandonadas. E eu acho que uma fábrica fechada há mais de 20 anos se encaixa bem nessa descrição. O problema é que nesse tipo de lugar pode conter diversos perigos para a vida humana. As máquinas ou a própria estrutura podem desabar devido à falta de manutenção. Pode ter mofo, que caso os jovens respirem, podem causar diversos problemas no sistema respiratório, fora a quantidade de substâncias tóxicas que podem estar em uma fábrica de conservas abandonada. Portanto, um kit de primeiro socorro seria uma ótima escolha para essa situação. E por último, pessoal, como que esses burros deixam a corrente e o cadeado na porta do lado de fora? Qualquer um pode passar ali e trancar eles lá dentro. E aí, se todas as saídas estiverem fechadas, eles podem ter problemas para escapar do lugar em uma emergência. Se alguém torcer o pé, por exemplo, já fica difícil pular por uma janela. Então, ter um plano de fuga é essencial, para evitar que geral se separe e comecem a morrer que nem moscas. Voltando à fábrica, a Olivia começa a explicar para os amigos tudo o que sabia sobre o local, dizendo que o lugar ficou em funcionamento por 70 anos e empregava a maior parte das pessoas da região, só que foi fechada por motivos misteriosos há 20 anos atrás. Com isso, o Dexter encontra um local onde poderia instalar seus equipamentos, então ele avisa que um deles teria que ficar ali no monitor para checar a posição das câmeras, enquanto os outros se dividiriam e iriam andar pelo lugar para instalar as câmeras em locais interessantes e reportar qualquer coisa estranha que encontrassem. Isso deixa a Lisa muito incomodada, pois ela fala que se separar em uma fábrica onde teoricamente um espírito assassino vaga é muita idiotice. Porém, o Dexter fala que isso era só uma lenda e deixa que todos sigam em duplas para se sentirem mais seguros. Então a Lisa vai com seu namoradinho, enquanto o Dexter aproveita a deixa para ir com a Olivia, e a Kate é a responsável por ficar no computador checando as câmeras. Algum tempo depois, vemos os pombinhos andando pelo lugar, até que encontram uma velha lata de espinafre e decidem jogá-la para longe. Só que quando ela é jogada de volta da escuridão, ambos percebem que era melhor dar o fora dali rápido. Em paralelo, vemos o Dexter e a Olivia procurando por um local para instalar as câmeras. Porém, enquanto exploravam, o rapaz fala que o local era tão grande que poderia facilmente se perder ali dentro. Só que a Olivia começa a agir de forma meio estranha, como se sentisse algo diferente no ar. Com isso, eles saem do corredor da fábrica e voltam até perto dos escritórios, onde instalam a segunda câmera. E quando eles vão em direção à sala
sala de documentos, podemos ver o marinheiro andando pelas câmeras, mas a Kate estava distraída demais, deslizando para cima, e não nota a criatura se movendo. Um pouco mais tarde, a Margot volta até a fábrica, pois tinha percebido que deixou um dos documentos cair mais cedo, e ela nota os carros dos jovens estacionados ali no local. Só que mesmo achando aquilo estranho, ela pensa que era a equipe de segurança, e entra para procurar os documentos, encontrando-os bem perto de alguns pallets de madeira, e dizendo que agora só precisava da assinatura do Lex para demolir aquele lugar maldito. O problema é que o Popeye estava bem atrás dela, e ao ouvir isso, ele se revela, pois não deixaria alguém destruir a sua casa. Então o marinheiro começa a perseguir a Margot, e quando ela tenta fugir por uma porta, o marinheiro agarra os seus cabelos, e arranca parte do couro cabeludo dela apenas com força bruta. Então a Margot para de correr, e se ajoelha devido à perda de sangue. Então o marinheiro aproveita essa deixa para colocar ela dentro de uma prensa, esmagando a coitada e a finalizando instantaneamente. Enquanto isso, o Dexter e a Olivia exploravam o escritório em busca de algum documento que pudesse ajudá-los. E aí o rapaz aproveita para agradecer pela ajuda da Olivia no projeto, e ela fala que era bom para ela sair um pouco e fazer novos amigos. E o garoto pergunta se ela tinha algum contato com os amigos do colégio, e a jovem revela que não terminou o ensino médio de um jeito convencional, pois era órfão e ficou pulando por vários lares adotivos durante a sua adolescência, até que decidiu sair dessa cidade e ir procurar um lugar para se encaixar, voltando apenas porque descobriu algo muito interessante sobre a sua família biológica, e que trabalhar naquele projeto estava ajudando ela mais do que o Dexter poderia imaginar. Com isso, o rapaz deu uma chance de chamar a Olivia para sair, só que a jovem fala que ainda estava lidando com muita coisa, e que precisava de um tempo para achar o seu lugar no mundo, antes de começar um relacionamento, mas diz que aquilo não era um não, o que deixa o Dexter muito feliz. E aí ela encontra uma gaveta trancada, e sente que poderia ter algo de interessante ali para alguém querer esconder, então ela usa suas habilidades ninjas para arrombar a fechadura, e ambos começam a procurar por algo que desse respostas sobre o marinheiro. Ok, antes de tudo, quem vai filmar um documentário com a bateria da câmera miada assim? Eu sei que isso aí é um filtro, mas pelo amor de Deus, poderiam ter colocado um com bateria cheia pelo menos, né? E pra quem está querendo fazer um documentário sério sobre o fantasma do marinheiro, o Dexter está deixando muitas coisas importantes de lado. Primeiro, seria extremamente importante explorar a história da fábrica e tentar chegar à origem da lenda do marinheiro, já que geralmente fantasmas ficam presos ao local onde morreram, e isso acontece por várias razões. Muitos acreditam que quando alguém morre de forma violenta ou inesperada, a alma pode não entender que morreu, e isso faria o espírito ficar preso, repetindo seus últimos momentos ou vagando confuso no lugar da morte. E claro, existe aquela clássica de que os fantasmas têm alguma pendência no mundo dos vivos, podendo ser uma promessa, uma vingança, uma despedida não feita, ou até mesmo uma busca por justiça. Portanto, ele fica preso ao local onde algo muito importante aconteceu. E claro, a ligação afetiva, pois se a pessoa amava muito aquele lugar, tipo a própria casa, ou viveu momentos muito intensos ali, a energia dela gruda no ambiente. A ideia aqui é que apegos emocionais fortes podem impedir a alma de seguir em frente, mas seja qual for o motivo, para o Popeye ter se manifestado justamente na fábrica, algo de muito importante aconteceu ali, mantendo o cara preso naquele local, seja por vontade própria ou por algum assunto inacabado. Por isso, seria importante interrogar pessoas que trabalhavam ali antes da fábrica fechar, e até perguntar para policiais se algum assassinato ou morte aconteceu no local, algo que ajude os jovens a entenderem as motivações do marinheiro, e quem sabe possa ajudá-los a libertar o Popeye, e ajudá-lo a seguir para o pós-vida. Quanto a Margot, aparentemente ela acreditava nas lendas do Popeye desde o início, portanto eu fico me perguntando o que levou essa mulher a entrar numa fábrica abandonada no meio da noite. Essa moça poderia pelo menos ter esperado amanhecer para fazer isso, não é como se o documento fosse criar pernas e sair por aí, né? Tá de sacanagem. Ainda mais quando ela viu vários carros estacionados ali perto. Isso porque, como eu comentei antes, mesmo se o Popeye não existisse, locais assim ainda são comumente usados para a venda de tóxicos. Portanto, a Margot poderia estar se colocando em grave perigo ao entrar ali daquela forma descuidada. O certo seria ligar para o Lex e perguntar se era alguém da equipe dele que estava lá. E caso o cara respondesse que não, a Margot deveria fazer o óbvio e chamar a polícia ao invés de entrar no local sozinha. Mas supondo que fosse necessário entrar ali, ainda teria uma forma de fugir do Popeye. Afinal, a porta de saída estava bem perto dela, mas a mulher novamente cometeu o erro de fugir para dentro da fábrica, ao invés de correr em direção à saída. E para evitar que o marinheiro conseguisse encontrá-la facilmente, a Margot deveria tirar os saltos para não fazer barulho enquanto corria e desligar a lanterna do celular, já que dava para vê-la de longe no escuro com aquele troço ligado. Assim ela pelo menos teria uma chance melhor de fugir do marinheiro. E eu nem preciso falar que se você tem a função de vigiar as câmeras, é para você olhar a porcaria do monitor. Eu já falei várias vezes que podiam ter todo tipo de gente ali dentro, desde noias até distribuidores de paradinhas. Mas aí a Kate acha uma boa ideia abrir o Insta para ficar vendo paisagem, em vez de ficar de olho nos amigos dela. Desse jeito era melhor ter ficado em casa mesmo. Fora que esses imbecis não levaram uma das coisas mais importantes para a fábrica, que seriam rádios para se comunicar. Ou o grupo podia instalar aplicativos de comunicação no celular para manter uma comunicação dentro do lugar. E definitivamente tinha área de serviço lá. Afinal, a garota estava scrollando a tela na rede social. Mais tarde, o Joe e os seus amigos chegam na fábrica e percebem que tinham vários carros parados do lado de fora. Com isso, o cara tenta acreditar que sua namorada estava dizendo a verdade, mas o Jesse fala que eles poderiam estar dando uma relaxada grupal. E para tentar
aliviar o clima, o Terry fala que estava com medo de entrar naquele lugar, por causa das lendas do marinheiro. Então, o Jesse lhe entrega uma pistola para que o cara pudesse se defender. E o Joey fala que a Katie era sua namorada desde o ensino médio, e que não iria perdê-la para ninguém. E se encontrasse o Dexter dando em cima da sua garota, iria acabar com ele. Enquanto isso, no escritório, o Dexter acaba fazendo uma grande descoberta incrível, pois em um dos documentos encontrados, ele vê que a fábrica foi fechada há 20 anos, porque o espinafre estava contaminado com bactérias muito perigosas, graças aos cortes de custo com manutenção e maquinário. E a Olivia pergunta como conseguiram esconder isso da mídia numa cidade tão pequena, mas tudo faz sentido quando eles leem o nome do dono, o Lex Alistar, que também era o dono do único jornal da cidade, o que fazia todo sentido, pois a família do cara era dona da metade dos terrenos daquela cidadezinha. Isso deixa o Dexter muito animado, e a Olivia fala que o rapaz fica muito bonitinho quando está feliz, e aí o cara parte para o ataque, mas quando iriam se beijar, a Lisa entra na sala interrompendo os pombinhos, e tentando disfarçar, o Dexter conta o que descobriu, e pergunta se eles viram algo de interessante, mas ambos dizem que não. Nesse momento, todos sentem um cheiro de fumaça, como se alguém estivesse fumando um cachimbo, e decidem seguir o cheiro para ver o que encontravam. E então eles começam a andar pelos corredores, e a Lisa pergunta se a Olivia estava realmente interessada no seu amigo, pois o garoto era um dos bons meninos, e merecia ser valorizado. E aí a Olivia pergunta se a Lisa não a odiava, e a loira fala que estava apenas protegendo seu amigo, pois a jovem apareceu do nada, sem amigos, com um passado misterioso. Isso tudo era meio estranho, mas a Olivia dá uma patada na menina, encerrando a conversa. Poucos segundos depois, o grupo chega em um lugar com um monte de escritas suspeitas às paredes, dizendo que se você sentisse o cheiro de fumaça de um cachimbo, era porque ele estava por perto, que ele ganhava força através do espinafre, e finalizava todos que demonstravam medo da sua face deformada. E então o Dexter aproveita a deixa para instalar a sua câmera, e a Kate fica observando do outro lado da tela sem perceber o Popeye se aproximando. Com isso, ela vai até uma mala pegar alguns equipamentos, e quando se vira, vê o marinheiro observando a Olivia pelas câmeras, como se de certa forma ele tivesse alguma conexão com a jovem. E ao ver a figura do Popeye, a moça sai gritando desesperada, procurando por ajuda e tentando ligar para seus amigos, e avisar que o fantasma era real. O problema é que ela acaba trombando com o Joey, e aí ela fala que precisavam ir embora, ou chamar ajuda, pois o marinheiro era real. Só que o cara não acredita e joga o celular para longe, perguntando se sua namorada tinha ido até ali só para relaxar. Mas quando iria agredir a garota, o marinheiro aparece e começa a se aproximar deles. Nesse momento, o Jesse tenta bancar o bonzão e saca uma faca, cravando-a no peito do marinheiro. Mas quando vê que não foi nada efetivo, ele sabia que estava ferrado. Então o marinheiro agarra a cabeça do cara e amassa ela, virando o pescoço dele e finalizando o maluco. E aí, o Terry saca a pistola, porém o Popeye é mais rápido e quebra o pulso do cara, o desarmando. Mas o Terry consegue fugir antes de ser batido. Então o Joey se prepara para lutar com o fantasma, mas ao ver o tamanho dos braços do Popeye, ele imediatamente se arrepende e foge, deixando sua namorada para trás. Por sorte, o Popeye a deixa viva e vai atrás daqueles dois para dar cabo deles. Bom, eu sei que as intenções do Dexter são as melhores possíveis, só que o cara deveria tomar cuidado com a forma que iria expor isso. O correto seria levar isso para a delegacia da cidade e fazer algumas cópias para o caso de acabar perdendo os arquivos, ou para o caso do Lex mandar alguém para tirar os documentos dele. Se bem que se esse cara fosse esperto, ele já teria destruído esses arquivos há muito tempo, né galera? Não faz sentido algum guardar arquivos importantes de uma suposta contaminação biológica em um arquivo vagabundo de uma fábrica abandonada. Qualquer doidão aleatório poderia ter descoberto aquilo. Agora, o Dexter deve tomar cuidado porque ele está lidando com pessoas muito influentes, com poder o suficiente para abafar um escândalo dessa magnitude. Quer dizer que eles também têm o poder de boicotar o documentário do Dexter, impedir que ele seja lançado ou até mesmo arrumar algum jeito de intervir na faculdade do garoto, já que o cara é dono da metade da cidade. E mesmo que o Lex não use esses métodos ilegais para silenciar o Dexter, o cara ainda poderia processar o garoto por invadir a sua fábrica e mexer em arquivos confidenciais da empresa, fazendo ter que pagar uma multa ou até ser preso. Quanto ao Popeye, o fato dele ter sangrado quando Jesse o esfaqueou prova que ele tem presença física e pode ser ferido. Então, o Terry poderia ter pegado distância e enchido o Popeye de bala enquanto ele finalizava o Jesse, ao invés de ficar olhando de longe sem fazer nada. É muito melhor do que tentar atirar a queima-roupa num homem forte o suficiente para explodir a cabeça de alguém com as próprias mãos. Afinal, o crânio humano é surpreendentemente forte, galera, já que estudos recentes estimam que o crânio pode suportar entre 1000 a 2000 libras de força antes de fraturar, o que dá algo em torno de 450 a 900 kg de pressão. Ou seja, o Popeye tem tanta força quanto uma prensa hidráulica pequena nos braços. Um soco dele poderia literalmente esmagar uma cabeça como se fosse uma lata de espinafre. Já a Kate poderia ter aproveitado a chance que teve, pois a criatura a deixou viva. E o melhor era usar esse tempo para ligar para as autoridades e pedir ajuda, ou avisar os seus amigos de que o marinheiro era real. E uma coisa que eles precisam levar em conta é que o Popeye parece atacar só quem tem medo dele e demonstra isso, tipo a Adrienne que xingou o cara de monstro antes. Então é melhor ficar calmo e fingir da melhor forma possível, além de ficar esperto com o cheiro de cachimbo, pois parece que isso é um aviso que o Popeye está por perto. Depois de fugir, o Joey se arrepende de deixar a sua namorada sozinha e volta para tentar resgatá-la, mas quando chega no local, já não encontra mais ninguém ali. Porém o cara aproveita para pegar a pistola que seu amigo havia derrubado, assim ele poderia se defender
prender caso encontrasse o marinheiro novamente. Em paralelo, o Terry consegue escapar da fábrica e tranca o portão atrás dele com um cadeado para tentar impedir o Popeye de segui-lo. Depois ele vai até seu carro e dá a partida, mas percebe que por alguma razão não estava conseguindo acelerar, até que ele olha para o retrovisor e percebe que o Popeye estava segurando a parte traseira do carro, impedindo que as rodas tocassem o chão. E percebendo que seria finalizado se ficasse ali, o Terry sai correndo procurando uma forma de escapar, mas acaba pisando em um prego enferrujado que atravessa o seu pé, dando tempo suficiente para o Popeye alcançá-lo. E no caminho, o monstro encontra uma âncora dando bobeira ali no cais, e resolve pegá-la para usar como arma, derrubando o Terry no chão e usando a âncora para desconectar a sua cabeça. Enquanto isso, dentro da fábrica, os jovens finalmente voltam até a sala onde a Kate estava, mas não a encontram. E aí eles ouvem os gritos da garota pelos corredores, e o Dexter fala que deviam se separar para encontrar a garota, pois assim cobrirão uma área maior, e tinham mais chances de achá-la antes que algo ruim lhe aconteça. Novamente, a Lisa não acha isso uma boa ideia, mas acaba aceitando por falta de opção. Porém, enquanto procuravam por sua amiga, o Seth e a Lisa acabam encontrando o corpo do Jesse, e percebem que estavam correndo perigo. Então o cara fala que não podiam ficar ali se quisessem continuar vivos, e eles correm para a saída, mas graças ao Terry, o grupo estava preso ali. E quando achavam que não podia piorar, eles percebem que estavam sendo seguidos pelo marinheiro. Com isso, o casal corre para tentar chegar ao telhado, pois lá em cima podiam conseguir algum sinal de telefone, já que dentro da fábrica o sinal não chegava. E isso é só para eles, né? Porque para Kate estava normal. O problema é que para chegar na escada do telhado, eles teriam que passar por um cano que se estendia por cima da fábrica. E quando tenta se inclinar para alcançar o corrimão de ferro, o Seth acaba caindo lá de cima. A sorte é que ele cai em um estofado da fábrica, mas fica com a perna presa em uma rede, e tenta se soltar sem perceber que estava puxando vários vergalhões com o movimento. E aí a Lisa chega para socorrer o seu amado, e ele acha que seria um bom momento para meter uma cantada nela. Então os dois se beijam, e o Seth fica tão animado que mexe com a perna, e derruba os vergalhões em si mesmo, sendo perfurado e finalizado por eles, fazendo a garota se desesperar e sair correndo. Enquanto isso, o Joey corria pela fábrica procurando sua namorada, até que ouve passos nas escadas, e se prepara para atirar achando que era o Popeye. O problema é que ele acaba disparando na Kate, que cai no chão ferida. Nesse momento, o verdadeiro marinheiro aparece subindo as escadas, e o Joey tenta atirar nele, mas a arma emperra. Então o cara foge que nem um covarde, deixando a namorada para trás novamente, e infelizmente a jovem já estava muito ferida para fugir do Popeye. Ok, o Terry definitivamente não sabia o que estava fazendo, já que primeiro, se o Popeye fosse realmente um fantasma, não iria adiantar de nada trancar a porcaria da porta, já que espectros podem atravessá-las com facilidade. Então basicamente ele prendeu todo mundo que estava lá dentro com o assassino à toa. Além disso, o cara já estava do lado de fora e sabia o caminho para a cidade, já que foi ele quem dirigiu até ali. Portanto, ao invés de correr para os fundos da fábrica, era só o maluco ter corrido para a estrada, já que apesar de ter super força, o Popeye parece ser extremamente lento. Ele apenas deve conhecer muito bem o lugar e saber por onde se movimentar. Então ele dificilmente conseguiria alcançar o Terry correndo. Fora que quanto mais o Popeye perdesse tempo perseguindo o cara, mais tempo as pessoas que ainda estavam dentro da fábrica teriam para escapar. Outra coisa que podemos perceber é que o Popeye não está preso a um local como daquela bomba em forma de filme que eu trouxe para vocês no mês passado. Isso deixa tudo ainda mais difícil, já que mesmo escapando do local, a entidade ainda pode nos perseguir. E falando em perseguição, se separar numa hora dessas é uma péssima escolha. Afinal, eles não sabem o que exatamente está acontecendo, apenas que sua amiga estava em perigo e que possivelmente tinha alguém perigoso junto com eles na fábrica. Portanto, se separar é dar sorte por azar, já que eles tinham muito mais chances de se defenderem se fossem juntos, e também de resgatar a Kate, caso ela esteja ferida. E falando em ferimento, já que o Joey fez questão de dar um tiro na sua namorada, tem algumas coisas que ele ainda pode fazer para manter a jovem viva. A primeira coisa seria arrumar um pano limpo, como a camisa de frio dele, para fazer pressão e diminuir o sangramento até conseguirem ajuda. Em seguida, ele precisava deitá-la em um lugar seguro e escondido, com as pernas dobradas, para diminuir o fluxo de sangue pelo corpo. E aí tudo que ele precisava fazer era estourar o cadeado que estava na porta na bala e tirar a garota dali, ou quebrar uma maldita janela em um andar térreo, né pessoal? Porque tem várias espalhadas pela fábrica, e não é como se desse para sair do prédio apenas pelas portas. Já o Seth, eu não sei muito o que falar dessa mula. Vai ver, ele queria voar que nem o Ben, né? Faz tempo que eu não cito esse cara aqui. Me deu até raiva lembrar daquilo. A nossa outra mula lá daqui podia ter pedido para sua namorada segurar o seu braço e ajudá-lo a manter o equilíbrio enquanto ele tentava alcançar o corrimão, ou tentando procurar um outro lugar para subir, porque claramente o único jeito de alcançar aquele ali seria pulando, e ele nem tinha ideia se a estrutura aguentaria o seu peso. Era capaz de ele alcançar a parada e tudo desmoronar. E eu acho engraçado que quem finalizou esse cara foi a própria burrice dele, e não o Popeye. Seleção natural que fala, né? E aí os gritos da Katie podem ser ouvidos em toda a fábrica. E seguindo os berros, a Olivia e o Dexter encontram uma mancha de sangue na escadaria, junto de uma das pulseiras da Kate, e entendem que tinham algo de errado acontecendo. Enquanto procuravam pelos outros, a Olivia acaba vendo o marinheiro novamente de longe, mas de novo ela não fala nada para o Dexter, e segue como se nada tivesse acontecido. Depois de ver o Seth bater as botas, a Lisa sai andando pela fábrica desnorteada, até que acaba sendo encontrada pelo Joey, e aí ela fala que precisavam dar o fora dali, pois o marinheiro era real, e tinha finalizado o Seth, sendo que essa culpa aí o Popeye não carrega, o burrão fez tudo
tudo sozinho. E o Joey aproveita o gancho da mentira e diz que o Popeye também tinha acabado com a Kate, mas fala que não iria embora sem antes vingar a sua namorada. Portanto, ele iria caçar o Popeye para estourar os miolos dele. E vendo que isso era praticamente uma missão suicida, a jovem deixa o cara ir sozinho, enquanto tentava achar os seus amigos. O problema é que no caminho, a jovem acaba encontrando o Popeye e tenta desesperadamente escapar. Porém, a garota sabia que só tinha um jeito de conseguir ajuda. Ela corre até o local onde ficava o corrimão que dava para o telhado, e também tenta um salto de fé, mas acaba caindo em cima dos vergalhões que finalizaram o Seth, e é perfurada por eles igual ao seu amado, perdendo sua vida por pura idiotice. E eu vou falar que eu tive uma crise de risos para narrar isso aqui. Eu acho que mesmo se Popeye não existisse, esse bando de burros iria achar um jeito de morrer sozinhos. O Popeye deve estar até triste, porque nem está tendo tempo de brilhar. O cara só anda em direção dos jovens e eles fazem o resto. E os caras poderiam pelo menos ter finalizado esses dois aí com os vergalhões na hora que estavam se beijando, né? Sei lá, eu acho que seria no mínimo criativo. Já o Dexter e a Olivia ainda estavam tentando encontrar uma forma de achar os seus amigos, mas acabaram se perdendo na fábrica, que mais parecia um labirinto, até que ambos veem uma luz vindo de trás de uma porta e decidem segui-la para ver o que era aquilo, encontrando o local onde o marinheiro vivia dentro da fábrica, um lugar cheio de latas de espinafre e uma espécie de diário com fotos e recortes de jornal. Aí eles descobrem que nem sempre o marinheiro foi um homem deformado, mas sim um lutador muito forte, que tinha uma família, uma esposa e uma filha. Inclusive, a mulher é extremamente parecida com a Olivia. Eu acho que vocês já sacaram o que vem por aí, né? Em seguida, os dois começam a mexer no diário do Popeye e descobrem que a esposa dele trabalhava na fábrica e foi a responsável por denunciar o local por conta da contaminação do espinafre, criando um alvoroço no jornal. O problema é que pouco tempo depois de revelar a verdade, a mulher simplesmente desapareceu e provavelmente foi silenciada pelo Lex para encobrir seus crimes. E eles percebem pela escrita que o Popeye estava cada vez mais louco, devido ao isolamento ali naquele lugar. Nesse momento, os jovens sentem cheiro de fumaça de cachimbo e se escondem em um armário para não serem finalizados. E aí o marinheiro aparece e vai olhar a foto da sua falecida esposa, mas a poeira faz o Dexter espirrar, alertando o Popeye. Porém, quando o homem iria até o armário ver quem estava ali, alguns ratos aparecem nos canos, e eles pensam que eram eles os responsáveis pelo barulho. Em seguida, o Popeye vai até as latas de espinafre, que nitidamente estavam tóxicas, e come mais uma para recuperar suas forças, e depois volta a caçar os jovens que ainda restavam na sua fábrica. Ok, é realmente muito engraçado ver que uma parte das mortes desse filme foi causada pelos próprios personagens, diretamente ou indiretamente. O Popeye aqui é basicamente o voyeur de Kills, que só anda e fica observando a estupidez desses jovens matá-los. Tá bom, eu sei que ele finaliza alguns, mas a maioria ali facilitou bastante. Afinal, a Lisa já tinha visto que tentar alcançar aquela barra era muito perigoso, e que nem o seu namorado, que era bem mais alto que ela, tinha conseguido. Essa cena aqui é surreal, galera, toda vez que eu lembro eu dou risada. Então, eu realmente não imagino o que ela achou que conseguiria fazer, pelo menos eles bateram as botas juntos, e abraçadinhos. Porém, a informação mais relevante que tivemos até aqui é que o Popeye é só um cara comum que comeu uma quantidade absurda de componentes tóxicos, e que por isso ele ficou deformado, e ganhou seus poderes. Ou seja, apesar de tudo, ele ainda está vivo e pode ser finalizado. Portanto, se o Joey realmente achar o marinheiro e conseguir encher o rabão dele de tiro, pode ser que tudo dê certo. Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém, o Satanás ajuda esses demônios, né? E esse meme aí é das antigas, hein? Fora isso, eles poderiam armar uma emboscada, já que aparentemente o espinafre batizado deixou as funções mentais do Popeye muito debilitadas, fazendo com que ele mal saiba falar direito. Então daria para enganá-lo e atraí-lo até uma armadilha, ou pegá-lo de surpresa com alguma barra de ferro e tentar nocauteá-lo, mas sempre tomando cuidado para manter distância e evitar de ser agarrado, porque basta apenas um golpe e você possivelmente já era. Fora que aparentemente um dos poderes que o espinafre deu foi super resistência, já que o homem tomou uma facada antes e nem se mexeu. Só que duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é que um homem adulto nunca conseguiria sobreviver por décadas comendo apenas espinafre, pois apesar dele ser muito rico em vitaminas e fibras, o espinafre não tem um teor nutricional o suficiente para manter um homem adulto vivo. E galera, consumir essa quantidade de produtos químicos por tanto tempo teria dado tudo quanto é doença no Popeye, e não super força e resistência. Só o fato desse cara estar vivo já é um milagre. Enquanto a Olivia e o Dexter procuravam uma saída, eles acabam encontrando os corpos do Seth e da Lisa, sem nem imaginar o que aconteceu. E o Dexter decide gravar isso, jurando que iria sair dali e expor todo aquele lugar, e aquele marinheiro assassino. Porém a Olivia fala pra ele não culpar o Popeye, já que a culpa disso era do espinafre, que era tóxico, e devia estar mexendo com o cérebro dele. E bom, eu falo ou vocês falam? Em paralelo, o Joey continua caçando o marinheiro, e gritando que sentiu o cheiro do cachimbo de longe. Voltando ao Dexter, ele acaba encontrando um túnel de manutenção no subsolo, e fala que provavelmente era ele que o Popeye usava para se mover de dentro da fábrica para fora sem ser visto, e portanto deveria ter uma saída. E de fato o garoto estava certo. Porém, quando chegam na porta, eles são surpreendidos pelo Popeye, e para tentar salvar a Olivia, o Dexter acha uma boa ideia entrar numa luta com o marinheiro, mas acaba tendo seu braço quebrado com facilidade pelo assassino. Mas quando as coisas iriam piorar, a Olivia pede para o homem soltar o seu amigo, e por alguma razão, o Popeye obedece, dando tempo para ela e o Dexter fugirem dali. E aí a garota vai checar o ferimento do rapaz, e percebe que a fratura estava muito feia, portanto ela teria
teria que colocar o osso no lugar, pois ele possivelmente estava obstruindo o fluxo sanguíneo. Então a garota distrai o Dexter dando uma cantada nele e coloca o osso de volta no lugar, e o cara acaba desmaiando com a dor por alguns segundos. Quando recobra a consciência, o Dexter fala que não tinha como escapar, com o marinheiro fechando todas as saídas toda hora. Portanto, deveriam esperar até o amanhecer quando alguém viria salvá-los. Só que a Olivia fala que não teriam tempo suficiente, já que o braço do garoto iria infeccionar até lá. Além disso, ela tinha a sensação de que o Popeye não iria atacá-los de novo, pois o cara não queria machucar ninguém, apenas estava defendendo a sua casa. Com isso, o Dexter fala que a garota estava escondendo algo, pois quando ela pediu para o marinheiro soltá-lo, a criatura obedeceu. Fora que a garota parecia ter reconhecido a esposa dele naquela foto. Porém, a Olivia diz que o Dexter não sabia nada sobre ela e que não tinham tempo para falar do seu passado, pois precisavam sair dali. Só que no caminho eles trombam com o Popeye novamente, mas dessa vez a Olivia toma a frente, falando que sabia que o homem não iria machucá-la, pois um pai sempre reconhece a própria filha. E aí o Popeye estende a mão pedindo que sua filhinha se aproximasse. Mas enquanto ele recobra momentaneamente a humanidade, o Joey aparece atirando nele, e na tentativa de sobreviver, o marinheiro foge. Aí a Olivia até tenta impedir o Joey, mas ele estava determinado a vingar a sua amada. E mesmo com o Dexter falando que aquela era a chance de fugir, a Olivia se recusa a deixar mais um membro da sua família bater as botas, e decide que iria salvar o seu pai, custe o que custar. Ok, aqui temos um grande problema para lidar. Primeiro, que estamos enfrentando um mutante extremamente poderoso, que praticamente nem sentiu que levou um tiro. E segundo, que se realmente a Olivia queria salvar o seu pai, a melhor chance que ela tinha era ir embora dali com vida, e de quebra, salvar o braço do Dexter, já que o Popeye definitivamente desceria o cacete no Joey, pois conhecia melhor a fábrica e conseguiria pegar o garoto de surpresa. Além disso, ela precisava levar o Popeye para um hospital psiquiátrico, já que depois de perder a esposa, o cara nitidamente não estava batendo bem na cabeça, e seriam necessários anos de tratamento psicológico e de cuidados especiais para reverter a mutação, ou pelo menos tratá-la, pois grande parte dessas deformidades provavelmente são tumores gerados pelas substâncias tóxicas presentes no espinafre contaminado, e pode ser que grande parte seria removida com cirurgias plásticas, deixando o Popeye novinho em folha caso ele quisesse. Mas eu também não sou nenhum especialista em espinafre contaminado e mutações genéticas, então se alguém quiser corrigir nos comentários, fiquem à vontade. Quanto ao Joey, esse definitivamente é o cara mais estúpido do mundo. Afinal, ele já viu a força avassaladora do marinheiro e sabia que não iria ter a menor chance batendo de frente com o assassino. Portanto, a melhor oportunidade dele seria tentar um ataque surpresa e pegar o cara desprevenido para acertar um tiro fatal, ao invés de ficar gritando pela fábrica e revelando a sua posição. Mas aparentemente ele quer rever a Katie, e do jeito que ele está agindo, ele vai conseguir fazer isso já já. Determinada a salvar o Popeye, a Olivia tenta impedir o Joey de ir atrás do seu pai, só que o garoto queria vingar a Katie a todo custo, e vendo que não teria jeito, o Popeye parte para cima do cara, batendo nele até que o jovem caísse no chão. Porém, quando iria finalizá-lo, a Olivia o impede, dizendo que o seu pai não era daquele jeito, e tinha que parar de comer o espinafre, pois aquilo estava destruindo a sua mente, e juntos poderiam procurar ajuda para o Popeye. Assim, ele iria se recuperar, e poderiam ir atrás da sua mãe juntos. Porém, quando o homem estava recuperando a sua sanidade, o Joey acerta a cabeça dele com um cano, e aproveita a deixa para pegar a Olivia de refém, falando que iria finalizá-la se a aberração se aproximasse demais. Mas a jovem é esperta, e pisa no pé do cara, criando uma brecha para seu pai atacá-lo. Então ele começa a desmembrar o rapaz, pedindo que a sua filha vá embora, enquanto ainda estava lúcido. E aí a dupla vaza, e deixa o Joey ali para ser finalizado. Do lado de fora, eles encontram a Katie, que foi levada até ali pelo marinheiro, e ela diz que o namorado dela era péssimo de mira, e não acertou nenhum órgão vital quando disparou nela. E com o tempo que conseguiu, a jovem chamou as autoridades e ambulâncias. Então logo a cavalaria chega para resgatar os jovens e fazer os primeiros socorros. E aí um policial pergunta o que tinha acontecido com o assassino, mas o Dexter mente que o marinheiro tinha fugido para as docas, e uma dos oficiais fala que vasculharam o prédio e não encontraram nenhum marinheiro, e o cara faz uma piadinha falando que tava mais para matador do que marinheiro. Então o policial dá o caso como encerrado por enquanto, e libera os jovens para irem até o hospital. Mas antes de sair, o Dexter e a Olivia prometem que iriam voltar para ajudar o Popeye. Alguns dias se passam, e vemos o Lex dentro da fábrica em ligação com seus agentes, pois ele estava irritado já que os compradores da fábrica desistiram do contrato, depois que 9 corpos foram encontrados ali. Porém, ele fala que mesmo sem a ajuda de ninguém, ele iria explodir tudo, e botar aquele local abaixo para que nunca mais tivesse que ouvir essa besteira sobre o marinheiro fantasma. Mas quando o cara desliga, o Popeye aparece, e esmaga a cabeça do homem, protegendo a sua casa de uma vez por todas, e garantindo que ficaria seguro ali, até que a sua filha volte para salvá-lo. Fala galera, se vocês encontrassem com esse maluco super forte, vocês acham que conseguiriam sobreviver, ou iam virar espetinho de ferro que nem o casalzinho lá? Me contem aí nos comentários. E se o Peter Pan maligno quisesse te levar para a Terra do Nunca, o que você faria? Quer saber se esse garoto vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca entrar em fábricas abandonadas. Nunca se sabe os malucos que podem estar se escondendo por lá.